Aprendizagem social. A teoria cognitiva social de Bandura. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que estão assistindo este vídeo. Ele faz parte de um trabalho da disciplina Psicologia da Educação. Torço que o que será apresentado aqui seja útil a vocês que assistem e espero ter êxito em transmitir bem alguns dos valiosos pontos da teoria cognitiva social do honorável professor de Psicologia Albert Bandura. Desenvolveremos o presente trabalho abordando o tema Aprendizagem Social, a teoria cognitiva social de Bandura. Objetivos. O objetivo geral deste trabalho é identificar os principais pontos da aprendizagem social na teoria cognitiva social de Albert Bandura. Como objetivos específicos temos os seguintes: identificar a teoria do comportamentalismo e o comportamento operante de Skinner. Identificar aspectos da teoria cognitiva social de Bandura. Identificar a valorização dos processos cognitivos da pessoa na diferença entre o comportamentalismo em geral e a teoria cognitiva social. Identificar peculiaridades da forma de modificação do comportamento da teoria cognitiva social de Bandura. Introdução. Albert Bandura nasceu em 1925 e faleceu em 2021. Foi um psicólogo canadense, professor de Psicologia Social da prestigiada Universidade de Stanford, Estados Unidos. Fez valiosas contribuições no campo da psicologia social, cognitiva, psicoterapia e pedagogia. Doutorou-se em 1952 na Universidade de Iowa e a partir do início dos anos 60 propôs uma versão do comportamentalismo, inicialmente definida como abordagem sociocomportamentalista, mas depois denominada teoria cognitiva social. Antecedentes teóricos. O comportamentalismo, também chamado na psicologia de behaviorismo, apareceu no início do século XX com o argumento de que o foco da psicologia humana deveria ser o comportamento ou atividades do ser humano. Na educação, o comportamentalismo está mais associado ao trabalho do psicólogo Burrus Skinner, que estava focado no comportamento voluntário, deliberado, que ele acreditava ser a maior parte do repertório comportamental de um indivíduo. Ele o denominou de comportamento operante, porque é a forma de um indivíduo operar ou influenciar o ambiente. Em outras palavras, comportamento operante é um conceito que se refere a ações que são realizadas em resposta a estímulos do ambiente. Skinner defendeu a teoria de que esse comportamento é afetado pelo que se segue a ele, bem como pelo que o precede. A teoria cognitiva social. A teoria cognitiva social de Bandura é uma forma de comportamentalismo menos extrema do que a de Skinner, que reflete e reforça o impacto dos fatores cognitivos no comportamento humano. Diferentemente de Skinner, ele foca na observação do comportamento de sujeitos humanos em interação, enquanto o primeiro observava o indivíduo isolado de outra influência humana. Além de comportamental, o sistema de Bandura é enfaticamente cognitivo. Ele considera a influência, em programas de reforço externo, de processos de pensamento como crenças, expectativas e instruções. Conforme Bandura, as respostas comportamentais não são automaticamente suscitadas por estímulos externos à feição de um robô ou máquina. Em vez disso, as reações a estímulos são autoativadas. Quando um reforço exterior altera o comportamento, ele o faz porque o indivíduo tem a percepção consciente do que está sendo reforçado e antecipa o mesmo reforço por comportar-se outra vez da mesma maneira. Embora concorde com Skinner que o comportamento humano pode modificar-se devido ao reforço, Bandura acredita que todo comportamento pode ser aprendido na ausência do reforço diretamente vivenciado. Podemos aprender por meio do reforço indireto, pela observação dos comportamentos e das consequências dos comportamentos de outras pessoas.
Essa capacidade para aprender pelo exemplo e pelo reforço indireto supõe a aptidão de antecipar e avaliar consequências apenas observadas em outras pessoas e ainda não vivenciadas pessoalmente. Podemos regular e orientar o nosso comportamento visualizando ou imaginando consequências ainda não vivenciadas desse comportamento e tomando uma decisão consciente de nos comportarmos ou não da mesma maneira. Por conseguinte, não há uma ligação entre um estímulo e uma resposta, ou entre comportamento e reforço, como havia no caso do sistema de Skinner. Em vez disso, há um mecanismo mediador interposto entre os dois. Esse mecanismo são os processos cognitivos da pessoa. Podemos ver quão potentes são os processos cognitivos na abordagem de Bandura e de que maneira suas concepções diferem das de Skinner. Por exemplo, para Bandura não é o programa concreto de reforço que tem eficácia na modificação do comportamento, mas sim aquilo que a pessoa pensa que o programa é. Em vez de aprendermos pela vivência direta do reforço, aprendemos por meio da modelação, observando outras pessoas e estabelecendo os padrões do nosso comportamento com base no delas. Segundo Skinner, quem controla os reforços controla o comportamento. Na concepção de Bandura, quem controla os modelos de uma sociedade controla o comportamento. Bandura fez amplas pesquisas sobre as características dos modelos que podem influenciar o nosso comportamento. A abordagem de Bandura é também um tipo social de teoria da aprendizagem, pois estuda o comportamento tal como é formado e modificado em situações sociais, ou seja, na interação com outras pessoas. Bandura criticou a ênfase de Skinner em estudar apenas sujeitos individuais, e principalmente ratos e pombos, em vez de sujeitos humanos interagindo uns com os outros. Bandura acredita que a psicologia não pode esperar que descobertas de pesquisas que não envolvam interações sociais sejam relevantes no mundo moderno. Poucas pessoas agem em isolamento social ou escapam à presença dos outros. A modificação do comportamento. O alvo de Bandura ao desenvolver sua abordagem cognitiva social do comportamentalismo foi prático e aplicado: mudar ou modificar comportamentos que a sociedade considera normais ou indesejáveis. Ele raciocinou que, se todo comportamento, incluindo o anormal, aprendido por meio da observação dos outros e da modelagem, então o comportamento pode ser reaprendido ou alterado da mesma maneira. Tal como Skinner, Bandura concentra-se nos aspectos externos da normalidade, o comportamento, e não em supostos conflitos conscientes ou inconscientes interiores. Assim, considera-se que tratar o sintoma é tratar o distúrbio, pois eles são a mesma coisa. A modelação é usada para modificar o comportamento, levando os sujeitos a observarem um modelo numa situação que consideram assustadora ou causadora de ansiedade. Por exemplo, crianças que temem cães observam outra criança de sua idade aproximando-se de um cachorro e brincando com ele. Olhando de uma distância segura, os sujeitos observam o modelo fazer movimentos progressivamente mais próximos e mais ousados na direção do cachorro. O modelo pode afagar o cachorro através das barras de um cercado e depois entrar no cercado para brincar alegremente com o cão. Como resultado dessa aprendizagem observacional, o medo da criança se reduz pronunciadamente. A forma de terapia comportamental de Bandura tem imensa popularidade e tem sido corroborada por centenas de estudos experimentais. Ela tem se mostrado eficaz na eliminação de fobias com relação a cobras, espaços fechados, espaços abertos e lugares altos e no tratamento de distúrbios obsessivo-compulsivos, disfunções sexuais e algumas formas de ansiedade. A técnica também se mostrou útil no aumento da autoeficácia, sendo aplicada amplamente em situações de sala de aula e na indústria. O aprendizado baseado na teoria cognitiva social de Bandura se dá, de forma geral, por meio da observação visual, oral, auditiva ou simbólica, filme, revista em quadrinhos, etc., de um modelo,
Modelagem. Que vivencia uma situação problema reage a ela de forma a resolvê-la. Essa modelagem impregna o observador com conhecimentos que podem levá-lo a também resolver situações similares à apresentada. Exemplo prático. Considerando que em uma aula de desenho geométrico, podemos utilizar uma abordagem baseada na teoria cognitiva social de Bandura da seguinte forma. Divide-se a turma em duplas, que compartilharão uma mesma mesa de desenho. Cada dupla terá um aluno mais habilidoso e um menos habilidoso na execução dos desenhos geométricos. Cada tarefa passada pelo professor será executada primeiramente pelo aluno mais habilidoso, sob o olhar atento do outro aluno. Em seguida, o menos habilidoso irá realizar a mesma tarefa. Esse processo será repetido até que ambos alunos concluam com sucesso todas as tarefas previstas. Importância do tema. Quando refletimos sobre o tema abordado, verificamos como é interessante este processo de aprendizagem do ser humano. Sua importância para a educação é inegável, e seu campo de aplicação é vasto, cabendo ao educador buscar explorá-lo da melhor forma. Conclusão. Agradeço a todos que dedicaram seu tempo a assistir a esse vídeo. Espero que ele tenha contribuído para a ampliação do seu conhecimento.